Iva, professora de língua inglesa, ok? Terceiro período, né? Então, a nossa matéria é sobre contos. O que vem a ser um conto? Um conto é uma narrativa breve, escrita em prosa, sendo mais curto que o romance e a novela. Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagem, tempo e espaço. Estrutura do conto em inglês. A estrutura do conto é fechada e objetiva na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Sua estrutura está dividida em três partes. Introdução. Apresenta a ação da ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, tendo personagem e do acontecimento. Tempo, personagem e do acontecimento. Desenvolvimento, formado em grande parte pelo diálogo das personagens. Aqui se desenrola o desenvolvimento da ação. E o clímax, encerramento da narrativa com desfecho surpreendente. Os elementos que constituem o conto são, primeiro, número 1, espaço. Local em que se desenvolve a narrativa. Seja uma casa, uma rua, um parque, uma praça, tá, etc. Por serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço reduzido. 2. O tempo. Designa o tempo em que se passa a narrativa, sendo classificado em tempo cronológico, exterior, e o tempo psicológico, interior. Tá? Esse tempo exterior aqui é o tempo mesmo normal, contado em horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E o tempo psicológico é aquele mais voltado para o interior do personagem, ou seja, do passado do personagem. Vamos supor que no conto ele começa a lembrar do passado. Aí já é um tempo psicológico. Foco narrativo. 3. Foco narrativo. Foco narrativo. Trata-se do narrador sendo classificado em narrador-observador, conhecedor da ação, mas não participa da história, tá? Então, esse narrador-observador aqui, ele é mais conhecido, ele é também, né? Mas não, também conhecido como o narrador de primeira pessoa, tá? Ou seja, ele conhece as ações da personagem, conhece os pensamentos da personagem, conhece tudo da personagem. Passado, presente, futuro, caráter da personagem. Mas ele não participa. Narrador personagem é o narrador dos personagens, ou seja, é o narrador de um dos personagens. Ou seja, esse narrador aí é aquele narrador que participa da história que está sendo contada. Ele é narrado em primeira pessoa, né? Eu, por exemplo, o narrador participa da história, então ele vai usar muito eu, tá? Ele está contando a história que ele está vivendo. Narrador onisciente, conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Esse narrador onisciente aqui é aquele narrador que, igual eu falei antes, tem um conhecimento profundo de todas as personagens, ou então só de algumas personagens. Por exemplo, o conto às vezes tem 3, 4 personagens. O narrador onisciente pode saber tudo a respeito de uma personagem, ou seja, pensamentos, sentimentos, passado, futuro, tudo dessa personagem, e das outras ele ser restrito, não saber nada. Tá? Então, esse é o narrador onisciente. Geralmente, os contos são narrados em terceira pessoa, ou seja, né, como um narrador observador. Personagens. Indivíduos que participam da narrativa, sendo classificados dependendo do foco em personagem principal ou personagens secundárias. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos personagens.
Então, por exemplo, indivíduos que participam da narrativa sendo classificados dependendo do foco em personagens principais, personagem principal é aquela em que a história gira em torno dela. Todos os acontecimentos, quem estiver lendo o livro, quem estiver lendo o conto, vai ficar ansioso para saber o final, para ver como vai ser o final da personagem, se ela vai se dar bem, se não vai se dar bem, tá? Então essa aí é a personagem principal. Já a personagem secundária, ela aparece mais mesmo assim só como pano de fundo mesmo. Gira em torno da personagem principal. Diálogo. Elemento essencial do conto. Os diálogos caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala das personagens. O diálogo é o diálogo mesmo que a gente está habituado a ver, tá? Um falando com o outro, conversando entre si. Formados por uma linguagem mais objetiva e metáforas simples, os diálogos são classificados em diálogo direto. Diálogo direto é aquele que a personagem fala uma com a outra, né? Oi, como vai você? Eu estou bem, e você? E aí desenvolve o diálogo falando uma com a outra. Indireto já é mais quando tem a interrupção da fala do narrador. Tá? A personagem está conversando entre si, de repente o narrador se interpõe, né, no meio do diálogo para explicar alguma coisa ou falar alguma coisa que ele acha relevante. Epílogo corresponde ao clímax da narrativa, determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível e enigmático da ação. Esse clímax aqui, pessoal, é o momento assim, é aquele momento de tensão. Por exemplo, você está lendo a história, né? Aí você pensa, como que vai terminar isso aqui? Será que a personagem vai se dar bem? Será que ela vai sair feliz? Será que ela vai morrer no final da história? Então, esse é o momento de tensão, aquele momento máximo, assim, que mexe com os nervos, né, de quem está lendo o conto. The Boys in the Filberts. Aqui um pequeno conto, tá? Que a gente vai ler agora, para você ver o tanto que o conto é um texto pequeno. A boy was given permission to put his hand into a pitcher to get some filberts. But he took such a great fistful that he could not draw his hand out again. There he stood, unwilling to give up a single filbert and yet unable to get them all at once. Vexed and disappointed, he began to cry. My boy sighed his mother. Be satisfied with health, the nuts you have taken, and you will easily get your hand out. They, perhaps you may have some more filbert some other time. Do not attempt too much at once. Tradução do pequeno conto que a gente leu. O menino e as avelãs. Um menino recebeu permissão para colocar a mão em um jarro para pegar algumas avelãs. Mas ele tem um punho tão grande que não conseguiu estender a mão novamente. Lá estava ele, sem vontade de desistir de uma única avelã. Mas incapaz de tirá-las todas de uma vez, vexado e desapontado, ele começou a chorar. Meu filho, disse a mãe, fique satisfeito com metade das nozes que você pegou, e você vai tirar facilmente a sua mão. Então talvez você possa comer mais algumas nozes outra hora. Não tente muito de uma vez.
Bom, pessoal, então é isso aí, né? Como vocês viram aí, esse pequeno conto aí do Menino e as Avelãs só tem personagens, só tem o menino e a mãe, né? São dois personagens só. É mais um texto narrado, né? Com a participação do narrador, tá? Então é isso aí, tá, queridos? E façam as atividades.